dízimo é uma instituição divina e não humana. O dízimo é uma prática presente no meio do povo de Deus antes da instituição da lei. Está presente na lei e também está presente no tempo da graça. Aleluia, glória a Deus, paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando uma resposta, acredito que satisfatória, ao reverendo Hernandes Dias Lopes em relação ao dízimo. Existe um vídeo do reverendo falando sobre as pessoas que são contrárias a prática do dízimo. E como vocês bem sabem, aqui no canal eu já postei vários vídeos rebatendo esta prática judaizante. Não somente eu, mas como alguns teólogos, e principalmente teólogos de cunho reformado, de entendimento reformado, rebatendo esta prática puramente judaica, tá certo? Que está associada com o judaísmo. Ok? Mas antes de falar alguma coisa sobre esse assunto, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa um comentário no rodapé e, se possível, compartilhe os nossos vídeos em nome de Jesus, tá ok? Eu queria chamar aqui um vídeo e a gente vai analisar o vídeo do Hernandes Dias Lopes. Antes de falar alguma coisa, eu queria dizer... reverendo, eu não tenho nada contra o senhor como pessoa. Aqui nós debatemos ideias, rebatemos pressupostos, tá certo? Tudo que nós fazemos aqui no nosso canal é puramente apologético, em defesa do evangelho, em defesa da veracidade das escrituras, ok? Então aqui a gente combate ideias. E é justamente dentro deste campo que nós vamos analisar o vídeo que o senhor postou, falando das pessoas que são contrárias à prática do dízimo, tá certo? Eu vou soltar o vídeo e a gente vai passo a passo comentando aqui aquilo que o senhor falou nesse vídeo. Vamos lá. Há muitos pregadores contemporâneos afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã, dizendo que o dízimo era uma prática apenas judaica, para a antiga dispensação, para o sustento do sacerdócio judaico, o sustento do templo, dos levitas, mas que agora não tem mais aplicação para a igreja cristã. A pergunta é: esses pregadores estão calçados pela verdade? Eles têm amparo nas Escrituras para fazer tal afirmativa? E a resposta que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não. Pronto. Este foi e é o motivo pelo qual eu estou fazendo este vídeo, resposta ao nobre reverendo, quando ele, de palavras próprias, diz que nós que somos contrários à prática do dízimo não estamos calçados com as escrituras, tá certo? Eu já digo o contrário, eu já digo assim: reverendo, o senhor não está calçado com as escrituras de forma apostólica para a defesa da prática do dízimo. E eu vou provar isso aqui lá na frente. Mas vamos novamente
continuar ouvindo, no caso, o reverendo falar. Vamos lá. O dízimo é uma instituição divina e não humana. O dízimo é uma prática presente no meio do povo de Deus antes da instituição da lei. Concordo. Está presente na lei. Concordo. E também está presente no tempo da graça. Pronto. Aí é onde eu vejo que o Senhor está forçando a barra, está inferindo dentro da dispensação da graça algo que não existe, tá certo? Por enquanto eu vou só ouvir-lhe para daqui a pouco rebater ou até mesmo desconstruir essa argumentação. Vamos lá. Eu encontro a prática do dízimo nos livros da lei, eu também. nos livros históricos, eu também, nos livros poéticos, sim, nos livros proféticos, nos evangelhos. Até aqui tudo bem, tá certo? Tudo que ele falou está relacionado com os judeus, com uma cultura judaica. Tudo que ele falou até aí está em conformidade com as Escrituras. Mas note agora. Nas epístolas. Nas epístolas. É um princípio de Deus. Onde está nas epístolas, principalmente nas cartas apostólicas do apóstolo Paulo, alguma coisa que gire em torno da prática do dízimo, ou até mesmo ensino apostólico para esta prática, tá certo? Mas continuemos ouvindo. É muito comum as pessoas dizerem assim, que o que deva governar a contribuição cristã no Novo Testamento e na igreja cristã hoje é o que Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Pronto, seria mais coerente permanecer com esta argumentação, porque esta argumentação aí, reverendo, ela é apostólica. Princípios reguladores ensinados por Paulo para a prática das contribuições e ofertas em 2 Coríntios, capítulo de número 8 e capítulo de número 9. Eu estou aqui com um comentário de João Calvino, tá certo? Falando sobre 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, onde ele comenta acerca das contribuições e ofertas. Então, é um reformador calvinista, tá certo? Cuja linha teológica o Senhor defende, e ele aponta para essa direção. Só que João Calvino, neste livro, não trata em nenhum momento a questão da prática do dízimo. Mas vamos ouvir o seu argumento. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É importante dizer que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, Paulo está tratando de um assunto específico. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. E quando se trata de uma oferta específica, para uma finalidade específica, de fato, cada um deva contribuir segundo tiver proposto no coração, com alegria. Eu estou notando aqui que o Senhor está tentando separar a prática ensinada pelos apóstolos na questão da contribuição para a questão do dízimo. Mas, reverendo, veja só, se Paulo toca tanto nessa questão da contribuição nos textos que o senhor acabou de citar, de 2 Coríntios, porque em nenhum outro lugar, reverendo, Paulo cita, fala, ensina alguma coisa relacionada com o dízimo, reverendo?
Eu estou vendo que o senhor está usando um tipo de malabarismo para tentar justificar o injustificável. É o que o senhor está me dando a entender. Não é o caso do dízimo. O dízimo é um mandamento de Deus. Reverendo, o dízimo é um mandamento de Deus para os judeus, reverendo. Não tem nada a ver com a igreja. Se o dízimo é um mandamento de Deus para a igreja, onde está este mandamento explícito nas cartas apostólicas, reverendo? Uma ordenança divina. A palavra dízimo já significa 10%. É óbvio. É o sentido da palavra. Não que Deus precisa de dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. O dízimo é um sinal da nossa dependência de Deus, da nossa fidelidade a Deus. E dízimo não é voluntário, dízimo é dívida. É por isso que Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Entretanto, vós me roubais os dízimos nas ofertas. Eu novamente afirmo categoricamente que o texto e contexto de Malaquias 3, que todo o contexto começa no capítulo 2, está relacionado culturalmente aos judeus, às práticas judaicas, né, que na época o dízimo era pago com os bens que as pessoas possuíam, e outra era pago uma vez por ano, ok? Então, sempre eram pagos com o produto da terra, o produto dos animais. Era assim que era pago o dízimo, professor. Eu não vejo a questão ocorrente em Malaquias sendo aplicada à igreja, ok? A prova é tão grande, reverendo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é que nenhum apóstolo cita Malaquias. O senhor já prestou atenção nisso? Nenhum apóstolo cita o evento de Malaquias para querer dar base à questão de uma suposta maldição do migrador, do cortador, do ceifador, do diabo 4, em quem retém a prática do dízimo, reverendo. Não existe. Aí eu estou vendo e notando que o senhor está tentando usar um malabarismo aí para justificar o injustificável. É voluntário, dízimo é dívida. É por isso que Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Entretanto, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Aqueles que dizem que Jesus nunca ensinou sobre dízimo equivocam-se. Está escrito lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Deveríeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Eu estou vendo aqui, reverendo, com todo respeito, o senhor sabe perfeitamente que esse texto aí não se aplica à igreja, até porque a igreja não está formada, e dentro de uma hermenêutica honesta e sincera, Jesus está falando para um público praticante do dízimo, e o contexto de Mateus 23 e 23, Jesus está repreendendo a forma com que os judeus e os fariseus estão trabalhando o dízimo. Ou seja, eles estão mais preocupados com a questão das contribuições, porém omitindo o essencial, que seria a fé, a misericórdia e a justiça. É isso o que Jesus Cristo está fazendo. Jesus está repreendendo os praticantes judeus. E este assunto e esta repreensão não tem nada a ver com os gentios, com a igreja, reverendo. Lamento, eu sou obrigado a dizer isso, lamento
pela sua interpretação, mas eu acredito que o senhor sabe que esse texto não tem nada a ver com o ensino da prática do dízimo para a igreja, reverendo. Não tem. Ou seja, se eu estou dispensado do dízimo porque é da lei, então eu estaria dispensado também da justiça, da misericórdia e da fé, que são da lei. Outra má interpretação, reverendo, exegeticamente do texto, porque o texto está sendo direcionado a um público. Então, a ausência da prática da justiça, da misericórdia e da fé é para com os judeus, é o público-alvo de Jesus ali naquele momento, reverendo. Nada a ver com a igreja. Jesus Cristo está condenando aqui os fariseus que entregavam o dízimo, mas negligenciavam o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele disse: nós deveríamos praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem omitirmos o dízimo. Jesus está referendando o dízimo. Portanto, não entre nessa ideia de que nós estamos isentos da fidelidade a Deus nos dízimos. Não, reverendo, eu discordo do senhor com todo respeito. Eu observo, vejo, com base até nos reformadores, né? Os reformadores trabalharam isso aqui. Eu estou aqui com uma matéria aberta, né, num site de cunho reformado. Deixa eu ver se esse site entra aqui. Me parece que travou. Deixa eu chamar ele aqui. Eu estou com a matéria aberta aqui. Pronto. Aqui o site Reformados, tá certo? Eu vou deixar esse artigo aqui no rodapé para que depois vocês deem uma olhada. E o site está falando sobre este livro aqui, reverendo, de João Calvino, um dos principais reformadores da igreja, cuja teologia é defendida hoje pelos presbiterianos, igreja pela qual o senhor defende, né, toda a cosmovisão. Então, o site está falando sobre Calvino e a mordomia. Calvino, nos comentários dos 5 livros de Moisés, nos textos referentes a práticas, aos dízimos e às oferendas, né, escreve essas prescrições têm um significado espiritual. Assim, comentando a exigência do imposto do templo, Êxodo capítulo 30, versículo 16, ele escreve: Deus os taxou todos a uma mesma soma, a fim de que, desde o maior até o menor, cada qual, qualquer que fosse o seu estado ou qualidade, reconhecesse que lhe pertence inteira e total. Não é de maravilhar, visto que era esse, como se diz, um direito pessoal, e as faculdades não se creditam ao que é rico, no caso Deus, né? De fato, contribui-se mais do que o pobre, mas antes que o tributo era pago igualmente pessoa por pessoa. Nesse texto aqui, que eu vou deixar no rodapé deste vídeo, o expositor deste site faz um breve comentário dos artigos de João Calvino, inclusive este livro que eu estou em mãos aqui, falando acerca das contribuições e ofertas. Ele mostra que João Calvino era um ferrenho defensor da prática das ofertas, da prática das doações, da prática das contribuições, reverendo. João Calvino, em nenhum momento, em seu comentário a 2 Coríntios, ele toca na questão da prática do dízimo para a igreja. Deus quer que o dízimo seja um sinal da nossa fidelidade e da nossa dependência. Mas e a Mais contribuição do que isso, não é, temos que ser generosos também, além do dízimo, nas ofertas.
socorrendo as pessoas necessitadas, suprindo as necessidades dos santos. Eu sou muito enfático em falar sobre isso, tá certo, reverendo? Eu sou enfático em falar. Eu estou aqui com alguns artigos, deixa eu ver se abre aqui, por exemplo. Na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo já começa a trabalhar essa questão da oferta e das contribuições já na primeira carta, tá certo? No capítulo de número 16, versículo 1. Paulo aqui orienta, olha, quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Então é orientação de Paulo a questão das ofertas, das contribuições, como está aqui na narrativa do texto de 1 Coríntios 16, versículo 1. Lá na frente é o livro que a gente está em mãos aqui, falando sobre o comentário de João Calvino em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha o que Paulo fala. Paulo fala no versículo 10 assim, portanto, esse é o meu conselho. Conselho de quem, irmão? Conselho de Paulo. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado, veja, desde o ano passado, quer dizer que este ensinamento já vinha sido manifestado tanto por Paulo quanto pelos irmãos ali, na questão da contribuição. Veja, desde o ano passado fostes os primeiros não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano. Veja que os irmãos, de forma uníssona, de forma única, eles foram unânimes em promover essa prática da contribuição, professor. É contribuição. Vamos mais, em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo de número 5, aqui, olha, o versículo de número 5 diz assim: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e permanecessem de antemão visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza, ok? Então, Paulo, em vários momentos do capítulo 8 e do capítulo 9, Paulo fala sobre a questão da contribuição, professor. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao doador que contribui com alegria. Então, Paulo fala sobre o princípio da contribuição generosa, voluntária, constante. Tá entendendo? Então, são esses princípios que regem a prática da contribuição no Novo Testamento. Versículos do Novo Testamento que mencionaram expressando o dízimo, ok? Mateus 23 foi o texto que o senhor falou, e Lucas 11:42. O que é que a gente vê aqui nesse texto? Número 1, o dízimo não é o assunto principal, apenas uma observação incidental para provar outro ponto, ok? Não ordena que o cristão ofereça o dízimo. Esses textos não ordenam que o cristão ofereça o dízimo. Esses textos têm a intenção do autor. Aliás, a intenção do autor nesse texto é apontar os aspectos centrais da lei, da justiça, misericórdia e fidelidade, aquilo que a gente falou a princípio. Resumindo, Mateus 23, Jesus está falando para uma multidão e os seus discípulos, e o 23:13 muda a sua audiência para os fariseus, ok?
Então, existe um público-alvo na fala de Cristo quando ele se refere à prática do dízimo em Mateus 23 e 23, não tem nada a ver com a igreja. Resumindo aqui, professor, eu estava até, antes de encerrar, eu estou aqui com o comentário de João Calvino aos Hebreus, do capítulo de número 7, é o comentário de João Calvino aos Hebreus. Calvino também tem um comentário sobre o livro, a carta aos Hebreus, no caso, e principalmente no capítulo de número 7, onde ali usam-se muito esse texto para falar que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Exegeticamente, João Calvino diz neste comentário que a proposta do autor aos Hebreus, no capítulo de número 7, é enaltecer a excelência do sacerdócio de Cristo. A questão de Abraão ter pagado-lhe dízimo, olhe, presta atenção, a questão de Abraão ter pagado dízimo a Melquisedeque do despojo da guerra e não daquilo que Abraão possuía, foi justamente pelo ato de respeito de Abraão pelo fato de Melquisedeque ser um sacerdote, ok? E outra, se alguém quiser usar a passagem de Hebreus 7 para justificar a prática do dízimo, vai ter também que concordar que essa prática deve ser feita uma vez na vida, porque a gente só tem uma referência, uma única referência, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Não vemos em nenhum outra parte do livro de Gênesis Abraão repetindo este ato. Então, olhe você, ouça-me, você que é praticante do dízimo e gosta de usar a passagem de Hebreus 7 para justificar essa prática. Então, se você usa essa prática para justificar o dízimo, então você vai ter que concordar que é uma vez só na vida, porque Abraão só pagou uma vez, uma única vez, dízimo a Melquisedeque. Só praticou uma vez só. Tá certo? Então, para você ver, não existe em todo o livro alguma coisa que ensine esta prática para a igreja. Não existe. O que existe é mandamento apostólico para a prática da contribuição e da oferta voluntária. Então, dentro disso, só para resumir, para a gente encerrar aqui, eu encontro ensino apostólico para a prática da contribuição e oferta, seguindo alguns princípios reguladores para essa prática. Primeiro, a contribuição tem que ser proporcional. Segundo, a contribuição tem que ser de forma generosa. Você tem que fazer por livre e espontânea vontade. E terceiro, ela tem que acontecer de forma constante. Tá certo? Constante. Então, seja constante em contribuir. Contribua de forma generosa para atender a necessidade do teu próximo. E outra, contribua de forma proporcional. Amém? Reverendo, o que eu transmiti aqui, biblicamente falando, é ensino apostólico. Então, eu estou amparado pelas escrituras do Novo Testamento a dar essa resposta ao Senhor com toda humildade. Amém? Agora, ao meu público aqui do nosso canal, se você tem um comentário a fazer sobre este assunto ou uma opinião diferente daquilo que eu falei, deixa aí no comentário e vamos debater esse assunto em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e nos dê uma outra oportunidade. Graça e paz.